tarde, um prazer estar com todos vocês aqui. Estava o Ronaldo hoje aqui com vocês, mas agora eu vou entrar só para mediar o nosso painel de agora, que é um tema que eu adoro sobre tecnologia, certo? Então a gente vai falar sobre robotização na área fiscal, certo? Será que vale a pena? Será que dá certo robotizar na área fiscal? Certo? Então, eu vou chamar os nossos queridos convidados aqui. O primeiro convidado que eu vou chamar, Ana Lídia Cunha. Muito bem-vinda, Ana Lídia. Não vou falar boa tarde ainda para falar de uma vez só para todo mundo. Ana Lídia está com a gente. Bom dia, Alex. Advogada, isso aí. E aí eu vou chamar a Cristina Feliano. Fala, Cris, Head of Tax na Gran Cru. Alex, fala, Ana Lídia. Ô, Cris, você que é Head of Tax na Gran Cru, né? Alguns já sabem, você tomou ou não tomou vinho agora, antes da palestra? Vale ou não? Eu tomo na hora do almoço. Tá bom, beleza. Então, na hora do... Agora eu vou chamar o Thiago Figo, que é o Head of Tax da C&A. Fala, Thiago, tudo bem? Boa tarde a todos. Sem vinho aqui. Sem vinho, mas posso que você está com uma camiseta bonita. Entra no site da Gran Cru, tem ótimas promoções. Vamos lá comprar no site da Gran Cru, plataforma totalmente robotizada. Você recebe rapidão. Vamos lá. Zero tributo, né? Grancru.com.br. Você fez um jeito do e-commerce pagar zero tributo para quem comprar agora. Não fala isso na frente de um monte de gente do Facebook que está por aí. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, pedindo ajuda, porque nosso tributo, ó. Não, isso não vale. Lá em Simão. Por fim, eu vou chamar o Bruno, nosso querido Bruno Menezes. Bruno, sócio da Infos Consultoria, muito bem-vindo. E o Bruno que trabalha bastante, certo? Com essa parte de robotização, implementando em clientes. Então, muito legal. Agora sim, boa tarde. Tudo bem, Alex? Não sabia que podia tomar vinho antes do debate, pô? É só para quem é do grupo. Mas faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho, Bruno. Não tem como. Beleza. Pessoal, nessa brincadeira a gente vai falar sobre robotização, beleza? E eu vou fazer um rápido tópico de abertura aqui, tá? Quando a gente fala de transformação digital, e eu vou explicar isso amanhã em detalhes no meu workshop para vocês, a gente pensa em transformação digital, ela tem várias etapas. A robotização não é a transformação digital inteira, ela é a automação de um processo, ou seja, meu processo existe e eu vou automatizar esse processo, fazendo com que o robô repetitivamente faça aquele processo ali. Isso não é transformação digital, amanhã eu vou entrar em detalhes sobre isso, e isso também não é inteligência artificial, não é data science, não é uma série de coisas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós agora, a gente não vai falar de inteligência artificial, algoritmo, criação, nada disso. A gente vai falar de robotização, ou seja, de tentar automatizar processos existentes. Pode ser para melhor, pode ser igual, mas de automatização. Beleza? E para isso, eu vou entrar logo de largada com o Thiago, né, Thiago? Você aí que na C&A já tem passado por um processo desse, eu quero que você comente para nós o que você acha que tem de benefício isso e se realmente vale a pena fazer um negócio desse de robotizar, né, os processos da área fiscal. Vamos lá. Obrigado, Alex, pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E de fato, a questão da robotização, hoje ela está muito na moda, a questão da robotização. Sem dúvida alguma, a área tributária, especialmente as atividades de compliance, ela traz muitas atividades que são rotineiras, que são repetitivas, e que, de algum modo, ela gera pouco valor agregado. Porém, é extremamente importante dentro do contexto, dentro das obrigações da área tributária. Na minha opinião, sem dúvida alguma, para essas atividades, a robotização ela cai como uma luva. Pegando um pouquinho até o que o próprio Vando trouxe agora, nós conseguimos trazer, com a robotização, um ganho de produtividade imensa. Então, o robô, obviamente, ele é muito mais rápido e até muito mais assertivo do que o humano para fazer determinadas atividades, fazendo com que o tempo dos profissionais alocados em techs possam ser investidos em atividades com muito mais valor agregado, gerando uma visibilidade para a área diferente e um valor agregado para a companhia muito maior. Porém, para que a robotização ela seja
bem implementada, é necessário conhecer o contexto e a realidade de cada companhia. Então, processos muito bem mapeados end-to-end são imprescindíveis, além de toda a integração de eventuais sistemas diferentes que se possam ter, que eles precisam estar muito fluidos. Do contrário, como foi falado até numa das palestras anteriores, processos ruins fazem com que os robôs sejam igualmente ruins. Então, na minha opinião, é super válido, é importante, gera um ganho imenso para a área tributária, porém, é necessário ter algumas atenções para que o que se deseja com a implementação realmente seja colhido. Perfeito. Ana, você acha, então, pegando essa fala do Thiago, acho que vale muito a pena fazer essa parte de robotização, mas você acha que a gente precisa, primeiro, ter tudo muito bem mapeado, processo estruturado, para depois robotizar? Ou você acha que, eventualmente, você pode não ter um processo estruturado, mas justamente por robotizar, você vai estruturar esse processo? O que você acredita? Precisa preparar a casa ou você pode sair robotizando e ajusta a casa junto? Qual a tua opinião sobre isso? No mundo ideal, Alex, as casas estão todas arrumadinhas, né? A gente trabalha aqui no escritório, o escritório é extremamente organizado, e aí é fácil trabalhar com os processos, porque eles já estão padronizados. Agora, isso não é uma realidade, né? Em todos os lugares. E aí o que acontece? Bem o que você disse no primeiro caso, você fica pensando que no mundo ideal você vai arrumar isso tudo para depois fazer o processo, e você acaba fazendo muito retrabalho, né? Além do que o tempo que você vai despender nisso é absurdo. Eu acho que isso é até uma certa ilusão, né? Achar que você vai conseguir. Então, acho que no momento de fazer o processo de trabalhar a robotização e trabalhar o padrão, né? Porque quando a gente fala de robotização, tem que ser um processo padronizado, né? Trabalhar esse padrão, tem que fazer tudo de uma vez só. O que eu vejo em várias empresas que a gente atende, assim, que já atendi, tenho contato, é que você gasta muito tempo nesse primeiro objetivo, e depois, na hora de fazer o processo em si, você ainda tem que reajustar muita coisa. Então, é melhor fazer de uma vez só, como você falou, na sua segunda opção. Beleza, maravilha. Ô, Cris, e agora eu vou fazer um ping-pong com você, depois eu deixo você falar mais, mas por enquanto é um ping-pong rápido, certo? Eu quero saber, sim ou não, você já implementou um robô, um RPA, né, Robot Process Automation, em alguma coisa por aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Quantos, mais ou menos? 5 processos? 15, 20? Um número médio aí para a gente ver. Uns 4, 5. Uns 4, 5, beleza. Todos, deu 5, vamos falar que sejam 5. Todos foram um sucesso ou teve algum que deu errado? Teve um que deu errado. Eu quero que você conte o que deu errado para a gente. Tá bom. O que deu errado, eu acho que foi justamente a falta do que o Thiago falou, do processo end-to-end, de você conhecer a operação que estava sendo robotizada como um todo. Pegar do início e passar por todas as áreas. E, principalmente, como eu falei na minha palestra inicial, se preocupar com o conteúdo que vai ser robotizado, com as informações que está ali dentro. Ou seja, qual foi o processo? Para a galera entender bem na prática, qual foi o processo que deu errado aí, que não funcionou de largada? Foi a robotização da GNRE no pagamento dessas GNREs nas vendas para consumidor final fora do estado de São Paulo. As vendas e-commerce, principalmente, fora do estado, que você tem que pagar, era o ICMS da partilha, né? Agora todo mundo chama de DIFAL, que a partilha virou 100% para o destino. Então, quando você faz uma venda, se você não tem uma inscrição de substituto no destino, você tem que pagar a diferença entre o ICMS interestadual e o do destino. E aí você faz uma emissão de uma guia por nota fiscal. É uma coisa, assim, absurda, né? Se você não tem a inscrição. É maluco, é coisa insana. E pensa assim, por exemplo, numa Black Friday, né? Graças a Deus, a Gran Cruz arrebenta aí na Black Friday, e é um volume estrondoso de documentos fiscais.
E tem estados, por exemplo, salvo engano, é Pernambuco, que se você não paga a guia na hora que você emitiu, a guia é emitida no momento, emite a nota, emite a guia, emite a nota, emite a guia. Isso já foi robotizado, deu super certo. Agora, o pagamento dessa guia, o envio dessa guia para pagamento e o retorno do comprovante, que é o que tem que ir junto com a nota fiscal, é que deu problema. Ah, perfeito. Então, foi uma parte da robotização. Legal, legal. Foi justamente o quê? A falta de fazer o desenho, esse alinhamento do end-to-end. Então, a gente começou certo e terminou errado. Foi uma pena. Perfeito. Ô, Bruno, você implementa isso em vários seus clientes, né? O que você enfrenta? Se você tivesse que colocar os top 3 problemas que você encontra, quais seriam essa ordem? Não precisa ser em ordem, mas top 3 aí. Falar, cara, problema 1, 2 e 3 na hora de implementar esse aqui. Olha, a primeira questão, eu acho que de todas, a mais importante, o que eu digo sempre, que o melhor robô é um sistema, um módulo fiscal bem implementado, Alex. Então, assim, no final das contas, não adianta inventar muito se você não tem um processo bem implementado, até como o Thiago já falou. Agora, se você não tem um módulo fiscal bem implementado que gere as obrigações acessórias do jeito que deveriam ser geradas. Então, esse é um problema que a gente enfrenta bastante, porque na maior parte dos casos das nossas implementações, a gente vem para consertar erros que são originados nessa implementação. Então, a gente acaba criando add-ins que suportam os erros que normalmente seriam gerados numa obrigação acessória como a FD Contribuições da vida. Esse eu acho que é um problema muito, muito grave. O segundo problema é a questão da compreensão, né? Normalmente, a gente tem analistas, até da parte de TI, que é interessante saber a diferença de um analista, de um funcional, para propriamente um desenvolvedor, né? O analista é aquele que entende o processo, entende o que deve ser automatizado para fins da implementação daquilo. Então, esse é um problema muito grande quando o próprio usuário não sabe muito bem qual é o padrão da atividade que ele faz. Normalmente, é muito grave, a gente pode pensar que isso é estranho, mas não é. A gente vê isso na prática de uma forma muito, muito recorrente. Então, assim, eu acho que são os dois problemas mais importantes. O primeiro é encontrar um cenário devastador de um módulo fiscal muitas vezes não muito bem implementado, e segundo, entender o processo que é feito, porque a gente precisa. Para a robotização, você precisa de um padrão de informação. Se não há um padrão de formação e não há um processo bem implementado, fica um pouco difícil, né? Perfeito. Bruno, ainda para você, depois eu passo para o Thiago, em termos de tecnologia, para a galera tangibilizar um pouco mais isso aí, você comentou sobre a plataforma, né? Que tem várias plataformas de mercado que são sistemas, vamos chamar de sistemas plataformas, um suíte inteiro dessa plataforma e, logicamente, ela já tem as entradas ali, que muita coisa automatizada quando você segue o fluxo da plataforma. Mas, além de você colocar uma plataforma na sua empresa, você pode colocar um robozinho, que é uma tecnologia que você, por exemplo, desenha um fluxo mesmo e o robô repete as tarefas, né? Quais são? Eu estou dando exemplo de duas. Tem alguma terceira? Dessa segunda, qual que você recomenda, que você usa? Na realidade, assim, até os próprios módulos fiscais, eles contam normalmente com monitores de nota, com algumas ferramentas que são ferramentas de prateleira, né, que eu imagino que é o que você se refere. O meu ponto de vista, e até o ponto de vista da empresa, é um investimento em soluções customizadas. Então, assim, no final das contas, o exemplo que você está trazendo, o que a gente desenvolve normalmente para o cliente são ferramentas que não existem. São ferramentas complementares às próprias ferramentas que são feitas pela empresa para fins de geração da informação. Então, o que a gente faz é ou consertar a informação, ou buscar na origem dela, que normalmente é o sistema ERP da empresa, as informações corretas para que isso seja modificado no final, que basicamente são as declarações do SPED. Então, assim, os robôs que são criados para isso e que não são atendidos pelas grandes empresas, normalmente são robôs feitos de uma forma customizada para o cliente. Cada cliente tem uma realidade completamente distinta. Então, assim, Perfeito. A gente sabe que uma prateleira, nesse caso, eu não sei se propriamente eu tenho algumas para indicar. Não precisa, não. Isso aí já tem os nossos patrocinadores. Sim, já tem os diversos aí. Ô, Thiago, qual solução que você adotou aí? E aí eu quero saber a solução em termos de tecnologia,
e entender até um percentual, né? Quanto dos processos vocês estão querendo automatizar, o que vale, o que não vale, mediante a tecnologia ser mais customizada ou menos. Alex, posso só fazer uma pergunta junto com a sua para o Thiago? Pode, manda bala. A Cris comentou de um processo de NRE, e eu queria saber de vocês que mais processos vocês conseguiram, estão pensando em robotizar? Tá. Acho que tem uma questão que a gente vem passando aí nos últimos tempos, que é realmente trazer todo, vamos dizer assim, o que a gente chama aí de tax transformation dentro da área tributária. Então, fizemos toda uma análise dos processos, a gente trouxe pessoas que não são de tax, que são pessoas de processos, pessoas mais voltadas à TI, para que nos ajude nessa jornada, e a gente ainda está nessa construção. Tiago, uma rápida interrupção. Você fez essa análise, esse diagnóstico com o pessoal interno dentro da CIA ou com alguma consultoria? Com os dois. Com os dois, legal. Show de bola, pode prosseguir aí. E aí, por óbvio, a gente começou automatizando aquilo que a gente chamava de quick wins, né? Então, processos que nós conseguíamos robotizar com relativa maior facilidade e que nos traria de imediato um saving de horas, homem-hora, mais significativo. Então, obviamente, toda aquela parte de entrega de obrigações acessórias para uma empresa que está em todos os estados da federação, esse foi o primeiro lugar onde a gente realmente focou, e até, obviamente, que a gente sonha, né? Mas quando a gente acorda, nem sempre o sonho ficou igual. Então, o primeiro mês, os robozinhos foi pior do que os humanos, né? Então, deu mais trabalho do que... mas era uma questão que realmente a gente tinha um pedacinho do processo ali que não estava todo fluido e fez com que os robôs tivessem uma efetividade muito menor do que o próprio time. Isso foi ajustado de uma forma simples, e hoje, então, toda a parte de entrega de obrigações e acessórios, spreads da vida, eles estão totalmente fluidos. Isso fez com que o time de compliance ele possa dedicar o tempo realmente a outras análises. E aí, junto com isso, tem diversos outros processos em que a gente vem trabalhando, seja na parte de fechamento, seja na parte de criação de indicadores, onde você tem já os bancos de dados e as informações bem estruturadas e os processos bem desenhados, em que a gente consegue fazer com que toda aquela parte transacional, operacional, o robô nos ajude e realmente a equipe ele entra fazendo efetivamente análise, né? De modo que a gente tenha os analistas realmente analisando e não fazendo atividades burocráticas. Perfeito. Thiago, em algum momento eu vou usar um termo legal para todo mundo pegar, que é o no touch, ou touchless, né? Que é o seguinte, é você tentar não pôr a mão. Quando eu digo não pôr a mão, imagina que eu tenho uma emissão, que você falou de nota, uma obrigação acessória, que num padrão completamente desrobotizado, automatizado, cara, vai um analista do time fiscal, pega aquela nota na mão, vai lá, digita o negócio, isso aí vai parar, que imprime, vai para o caminhoneiro, vai para outro estado. Isso é o processo do caos, né? Aí, eventualmente, você aplica uma tecnologia, uma plataforma, com que você não tenha todo esse trâmite, que você faz o input daquilo ali, por exemplo, com uma foto, faz o input, aquilo entra, ou já é reconhecimento, e automaticamente, depois do input, aquilo sai e a pessoa toma uma ação do outro lado. Tá? Mas a gente tem o cenário do no touch, né, do touchless, que é o seguinte, cara, eu nem ponho a mão mais, né? Esse processo ele vai rodar e ninguém encosta nele nem para fazer input na plataforma. Vocês chegaram a discutir isso e tentar nesse de obrigação acessória fazer touchless, no touch, ou você ainda tem o input e automatizou muita coisa? Acho que toda essa parte ela é uma jornada, a gente ainda não chegou nesse lugar. Obviamente ele está dentro do roadmap, a gente tem toda uma evolução para trazer, mas a ideia é essa, e tem alguns processos, por exemplo, na parte de notas de entradas e tudo mais, isso ele já está mais fluido do que alguns outros. Então o endgame tem que ser realmente aí, e mesmo quando tiver ruptura dentro do processo, isso dispara um alerta para quem tiver que gerenciar aquela ruptura. Então, hoje não, mas dentro do roadmap tem esse anseio.
Perfeito. Ô, Cris, você conseguiu já fazer algum no-touch? Está lutando por esse no-touch? Como é que está o cenário de vocês na Ecracru? Na verdade, a gente tem, sim, uma parte de processo que é no-touchless, que é touchless, que é a nota fiscal de entrada. Assim, na área fiscal, tá? Isso é touchless na área fiscal. A nota é emitida, vai para o livro de transferência. Eu acho que é super legal o exemplo. Eu acho que onde a robotização pegou super bem. E eu tinha feito essa implantação na Adidas também há muitos anos atrás. Então, a nota é emitida, vai automaticamente, óbvio, para o livro de saída, já vai populando as obrigações fiscais corretamente. Quando chega na loja, o estoquista vai conferir a mercadoria com o documento. E essa conferência é automatizada também com a bipagem, com um bip normal, aquele do frente de caixa, que bipa o produto. E no que ele bipa, o que acontece? Alimenta a nota de entrada lá na loja, na minha outra ponta. Então, na transferência, ele é totalmente automatizado e touchless na parte fiscal. Legal. Ô, Bruno. Super certo. Um processo legal. Deu super certo. Esse foi um dos cases de sucesso. Tá legal. Bom? Sucesso e 100% dentro de casa, né? Dentro de casa. Ô, Bruno, como que você vê? Eu vou pegar o que a Cris falou de um caso de sucesso e de fracasso, o Thiago que está no caminho. A minha pergunta para você é, faz sentido, então, a gente pensar que eu vou ter uma lógica muito... Eu falo muito desse termo hoje em dia, tá virando meio clichê, mas não tem jeito. MVP, né? Mínimo produto viável, né? Minimum Viable Product. Que é o seguinte, cara, eu tenho um roadmap extenso, que pode ser que eu demore 1 ano para chegar lá, 2 anos, mas que eu comece com ele melhor, aí eu melhore mais, até chegar no cenário no touch. Então tem alguns que vão estar super automatizados, alguns mais ou menos, e alguns que não. É desse jeito que você trabalha nos seus clientes? Sim. Na realidade, essa construção de cenários, ela depende basicamente de dois fatores, né? O primeiro que eu digo é o tempo e o risco. Então, nesse cenário que você está traçando e que eles traçaram como um futuro grandioso, vamos dizer assim, de automatização absoluta, eu vejo dois fatores de prioridade, né, para a classificação das prioridades. Quanto tempo aquele determinado analista demora para fazer determinada atividade, porque nem sempre isso vai valer a pena financeiramente nesse primeiro momento a automação, e o segundo, o risco. Então, os dois aliados, essa atividade ela é uma atividade muito rápida, mas que é manual e representa um risco para a companhia, então a gente pode revisitar esse processo. Na realidade, eu vejo como uma escadinha mesmo, que você vai elencando as prioridades com base nesses dois fatores e vai construindo as automações aos poucos. Realmente tem que ser aos poucos, né? Não dá para você fazer isso. Ana, e eu queria pegar para... Você quer falar, Thiago? Fala, depois eu passo para a Ana, então. Não, eu acho que só junto aí com esse elemento que o Bruno trouxe, que realmente é uma evolução do processo, uma maturidade e tudo, tem uma questão que é crucial dentro disso. Ele está falando em robotização, mas tem um elemento pessoas que é muito importante. Então, também tem um tempo para que as pessoas absorvam o cenário e se adequem. Se tornem revisores, eventualmente, né? O cara hoje em dia é um executor, mas na sua cabeça ele tem que ser um revisor em curto prazo. Então, e aceitem, né, a mudança, é muito importante isso. O problema que a gente enfrenta muitas vezes são aquelas pessoas, eu sempre fiz assim, se robotizar eu vou perder meu emprego. Não tem nada a ver, né? A gente está formando, como o Thiago bem disse, analistas, tirando a operação, né, os processos operacionais, para formar pessoas revisoras. Isso analistas. Aí. Agora, Cris, eu vou ser comprometido com a verdade agora, mas já vou passar a pergunta que eu falei para a analista. Eu vou ser comprometido com a verdade, tá? E esse compromisso com a verdade filosoficamente, você tem razão. A pessoa não está ali para perder emprego porque a gente está automatizando, filosoficamente. O único medo que, na verdade, as pessoas vão ter que fazer uma autorreflexão é que se ela não tiver a capacidade de ser uma revisora e não mais uma operadora, ela sim perderá o emprego, comprometido com a verdade. Então, a gente está dando a chance
a chance para a pessoa migrar o que ela faz hoje. Mas nem todo mundo migre, que os que não migrarem vão perder o emprego. Né? Agora, a nossa intenção não é tirar a gente. A nossa intenção é que ela migre para um negócio novo. Estou comprometido com a verdade. E é justamente quem costuma falar, eu sempre fiz assim, que é o primeiro alvo da robotização. É isso aí. Ou seja, no fundo... Tem que querer, né, Alex? A pessoa tem que querer. Mas, no fundo, a gente tem que pensar e ser comprometido com a verdade, que na hora que a gente inicia um processo desse, a gente sim está apostando, porque todo mundo chega à conclusão aqui que vale a pena fazer, mas a gente está apostando que a gente vai ter eventual resistência, que eu digo que é percentual, né? Um percentual vai ser resistente, outro vai adotar rápido, um vai ficar no meio de campo, e que, eventualmente, um percentual que vai ficar tem que migrar, não tem saída. Ana, o Bruno comentou um negócio super importante que ele falou na priorização na escadinha, que ele falou sobre a questão do tempo, né, de quantas horas gasto, que ele falou do risco. E aí eu queria passar para você essa parte do risco. Como você, né, como uma pessoa de advogado tributarista que vê análise, que faz auditoria, que presta serviço para um monte de cliente nessa parte, como que você vê o risco da robotização? O que você percebe que já ou deu errado, ou aumentou o risco de ter robotizado, se perde conhecimento e pode tributariamente ter algum problema por conta da robotização? Acho que foi o Thiago que fez um comentário, que eu acho que é o segredo para você mitigar um pouco o risco. Né? O teu processo precisa ter status de alerta, né? Então, você vai robotizar, você vai fazer, mas alguém precisa estar ali analisando, vendo flutuação, puxando esses alertas, porque a hora que você tem, por exemplo, como a Cris comentou, uma situação específica, GNRE no Pernambuco é diferente. Então, aquilo aponta um alerta e você pode esquecer o processo depois que robotizou, né? Porque, infelizmente, são 27 estados, tem questões que um ou outro é particularizado e às vezes, você não vai conseguir padronizar 100%, né? Então, esse acompanhamento dessa flutuação, quando tem algo que foge ali para a regra que você está robotizando, é importante. E em relação a risco, Alex, eu diria que se a gente pensar do outro lado, né, da Receita Federal, do Fisco, a gente está muito atrás até em robotização. Um case de sucesso é a robotização da Receita Federal. É fenomenal como funciona a parte de intimação em relação à obrigação acessória. A gente recebe muito aqui em termos de intimação de obrigação acessória para fazer defesa, ajudar os clientes. A forma sistemática como eles trabalham é fantástica, assim, é muito rápido, né? Antes a gente recebia isso 2, 3 anos depois, agora 2, 3 meses depois já vem o termo de intimação daquela obrigação acessória. Eu até ia complementar, Ana. Né? Pensar que eles são o outro lado, né? Fala, Bruno. Até ia complementar que esse debate que a gente está tendo agora, teoricamente, deveria ter sido realizado em 2013, 2014. Então, assim, eu concordo plenamente com a Ana. A gente tem algo a trilhar e bem rápido, porque, na realidade, o PED já está vigente há muitos anos, né? Eu estava lembrando, o Alex vai confirmar isso. A gente fez, acho que num dos primeiros fóruns PED, Alex, a gente fez ali no shopping, né? Eu me lembro que você perguntou para a galera quem que trabalhava ainda, imprimia ou não sabia zipar. Foi uma pergunta bem básica de tecnologia. Isso deve ter acontecido em 2014, Bruno, e o Alex fez uma pegadinha com todo mundo ali, um bate-bola, e a gente saiu de lá impressionado, né? Acontece até hoje. E é incrível, gente, porque não tem como não falar, porque a área fiscal inteirinha, eletrônica, ou seja, eu comentei isso em outras ocasiões, porque raios uma pessoa vai digitar uma nota fiscal eletrônica, meu pai amado, já não está lá, as informações já não estão digitadas. Mas aí, o Thiago comentou da questão humana, né? É o mindset, absorver isso como algum ponto. Só um ponto adicional no que a... Fala, Thiago, para fechar. Que acho que, assim, no final do dia, nós gestores, a gente tem que, de algum modo, fazer a integração máquina-pessoas, e tem um elemento em que a Ana falou, elementos em que você dispare uma ruptura do processo é importante. Porém, a gente também tem que trazer um certo
ceticismo em relação aos robôs, porque eventualmente os processos podem aparentemente estar fluidos, mas se não tiver uma boa análise, tiver realmente um acompanhamento, uma visão crítica, você pode não perceber alguma coisa que está acontecendo. Então, realmente, esse mindset de mudança, de como se trabalhava, como precisa trabalhar, que é o que você falou, algumas pessoas vão se adaptar, outras não. Então, acho que é muito mais uma mudança muito no way of working que a gente acaba tendo, né, de utilizar melhor as ferramentas que estão à disposição. No final do dia, a robotização é uma ferramenta para que as pessoas executem de uma forma mais assertiva, mais produtiva e com maior valor agregado aquilo que a gente tem que entregar no final do dia. Perfeito, Thiago, perfeito. Então, pessoal, acho que se eu fizer um resumão aqui para a gente fechar o nosso debate, que a gente nem precisou polemizar muito, que vale a pena, todo mundo acha que vale a pena, certo? Isso não tem muita discussão, mas a gente também chega a uma conclusão, aí um consenso de opiniões, que vale a pena, porém você tem que fazer de forma escalonada, né, com aquela escadinha, olhando o que vale a pena, escolhendo, como o Thiago falou, aquele quick win, né, aqueles projetos que dão mais resultado de largada, aprendendo com os erros, num processo que o no-touch vai chegar lá na frente e no começo você implementa, testa, com muita análise de ser humano, para nessa escada de evolução a gente chegar lá na frente num mundo, né, mais desejado de processo, mas não de toda a parte de análise tributária, gestão, planejamento, que ficará sempre conosco, seres humanos, para a gente dar resultado na empresa. Certo? Pessoal, muito obrigado pelo painel de vocês. Que debate, foi excelente. Gostou do poder de síntese? Foi bom. Sensacional, tem que escrever. Escreve. Beleza. Galera, muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, agora eu vou falar boa tarde, que a gente vai almoçar. Mentira, a gente tem a última palestra aqui. Então, depois que a gente fizer a última palestra, vamos todos almoçar. Boa tarde, tchau, tchau e boa semana para vocês. Vou devolver para o Ronaldo aqui, galera, apresentar a última palestra da Trilha Roxa. Abraço, pessoal.